Voltamos agora com o DVZ Entrevistas, um programa feito para você da DVZ TV. Renato, falávamos um pouco de você, agora vamos falar um pouquinho do escritório, vamos falar um pouquinho da função importante que é o contador, vamos falar um pouquinho da sua clientela, um pouquinho de contabilidade no modo geral. Como é que está hoje, nesse momento, como é que está hoje o escritório? Porque eu sei que o Renato saiu de lá agora, que estava com os clientes lá agora, em função do volume grande de processos que ele está cuidando. Me fala um pouquinho, como é que estão os negócios nesse sentido? Então, Márcio, essa época aí para os contadores é terrível, né? Nós temos o imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física, então o governo tem prazo. Não apresentou R$1.000 de multa, R$500 de multa, isso quando dói no bolso, ninguém quer saber, né? Sobre a história do escritório Bagatini, nós começamos em 1990, conforme comentei antes, aí um colega, Jaime Damasini, saímos da Sadia para comprar um escritório Aliança, que era do seu Vicari, né? Daquela época, nós ficamos mais 10 anos com o escritório Aliança, onde já estava um tamanho bom, resolvemos dividir, cada um cuidar a sua função. Eu fiquei com uma parte das empresas, denominando o escritório Bagatini, e ele continuou com o nome Escritório Aliança e também com o local onde estava. Inicialmente eu montei o escritório na rua Venceslau, ali próximo ao Dalmagro Cabeleireiro, né? Ficamos uns 7 anos ali, até conseguimos pegar uma sala própria em frente à choperia Zero Grau, na rua 7 de setembro. E não desejamos sair dali até tivermos com essa atividade. Maravilha. Teu foco, tua clientela maior, pessoa jurídica, pessoa física, mais agora na época de imposto de renda, né? Aí vai uma curiosidade minha. Ano passado, se eu não me engano, o Paraná ingressou naquele processo de microempreendedor individual. Me parece que foi ano passado, 2010 ou 2009, se não me falha a memória. O objetivo desse grande pacotão de microempreendedor individual seria a formalização daqueles empreendedores que tinham o seu negócio, mas não tinham condição de formalizar porque o processo era um tanto quanto complexo de formalização e também um tanto quanto oneroso no que diz respeito à tributação. Sei que o nosso governo passado foi estimulou bastante isso e agora a nova presidente também tem falado alguma coisa nesse sentido. Inicialmente não passou pela mão do contador, mas me parece que agora, do ano passado para cá, algumas mudanças tiveram. Para tua visão, né, como você tem a maior parte de clientela, pessoa jurídica como um todo já constituída numa outra classificação, como é que é a tua visão desse processo de microempreendedor individual? Isso, Márcio. Esse microempreendedor individual, ele surgiu de uma pressão das microempresas com o Sebrae. Foi tentar formalizar as pessoas autônomas. Por exemplo, um pedreiro, um fotógrafo, um carpinteiro. Aí tentou se abranger um pouco mais. Algum comércio pequeno, que hoje, digamos, se faturasse R$3.000 por mês de notas, ele ficaria nesse microempreendedor individual. Foi feito um convênio com os contadores que o primeiro ano a empresa não teria custo nenhum. O contador cuidaria da empresa, apresentaria as declarações sem cobrança nenhuma. Após o primeiro ano, aí ficaria uma livre negociação. Então ele está ainda engatinhando, Márcio, não está 100% em vigor ainda. O Paraná, agora que ele está formalizando para incluir mercadoria junto, antes era só prestação de serviço. Então ele ainda tem muito que evoluir. Aos poucos ele vai melhorando. No seu entendimento, é um processo que vai ajudar esse pessoal que inicialmente era o projeto? Isso, eu creio que vai ajudar mais ao governo. Porque o governo ele não recebia nada dessas pessoas. Agora, pelo menos, ele vai receber R$60. As pessoas que estavam informal, o governo não é que ele quer ajudar, o governo ele quer tirar dinheiro das pessoas. Exato. É uma forma de aumentar a arrecadação, diminuir em teórica, sonegação. Teórica porque a gente, na verdade, paga em muitas vezes, mais de uma vez, o imposto, né? Essa mistura, porque às vezes o pessoal fala tributo, às vezes imposto, na verdade
É o destino que diz se ele é tributo, se ele é imposto, é obrigatoriedade ou não. Mas na verdade a gente tem muita coisa bitributada, né? Então é o destino que diz se ele é tributo, se ele é imposto, é obrigatoriedade ou não. Mas na verdade a gente tem muita coisa bitributada, né? Então a hora que a gente fala que está sonegando, na verdade não está sonegando, a gente está pagando a mais em algum lugar e a menos em outro, né? Mas que bom que nós temos os contadores para nos orientar, para que a gente não faça muita bobagem, né? A gente faz só um pouquinho de bobagem. Vem o contador, puxa a orelha da gente e a gente aprende. Renato, o escritório como um todo, né? Falamos aí de algumas atividades. Você também atua na orientação para as empresas no que diz respeito à parte de custos, de custeio, uma gestão um pouco mais... nós sabemos que tem vários tipos de empresários, alguns não têm conhecimento suficiente para fazer a sua gestão própria de custos, ele tem conhecimento do negócio, ele é um empreendedor, mas como gestor ele deixa a desejar. Isso é muito comum, principalmente para nós brasileiros que tratamos as coisas muito no impulso. Você dá essa orientação, você auxilia isso, você faz esse serviço? Márcio, hoje nós contamos com 100 clientes, pessoa jurídica aproximadamente, e pessoa física a gente faz normalmente umas 350 declarações por ano. A questão da contabilidade gerencial, que seria essa assessoria, ela é bastante falha nos escritórios, porque nós temos que tomar 90% do nosso tempo só para cumprir as obrigações do governo. Então sobra pouco tempo para se dedicar ao empresário. Mas se não tivermos essa dedicação em cumprir as exigências do governo, o empresário também vai quebrar de tanto pagar multa, né? Então ainda está faltando muito para nós uma melhoria na parte gerencial. Isso devido ao quê? Devido à falta de tempo, né? E você não teria que investir muito em profissionais e não ficaria viável para o empresário às vezes cobrir esse custo aí. Muito bem. Isso me veio aqui agora, lembrei dos meus alunos da FATEC, de Administração de Processos Gerenciais. Vocês estão aí assistindo agora, vocês ouviram o Renato falar. Aqui me veio uma luz. Vocês estão sendo formados para processos gerenciais. O que vocês acham de pensar num negócio onde vocês podem dar assessoria para vários clientes, fazendo com que não seja oneroso para eles e ajudando esses empresários no que diz respeito à gestão? Pensem nisso, meus amigos, vocês estão estudando para isso. Renato, tua atuação, você já falou, uma carteira de clientes diversificada com certeza, né? Não são todos do mesmo segmento, pessoas físicas te procuram na época de imposto de renda apenas. Dessa tua atuação no que diz respeito a essas 100 empresas aproximadamente, você já me falou da parte gerencial, da parte contábil, da parte tributária. O relacionamento do contador com o cliente, do escritório, do teu escritório, ele para no aspecto profissional, ou o Renato ele é um pouco mais próximo do cliente? Porque a gente tem uma vertente na parte de administração que eu falei agora há pouco, que é relacionamento interpessoal. E eu gosto de perguntar isso para quando eu converso com alguns empresários, que é para assim, a gente colocar isso à tona, porque hoje se esquece muito da relação de pessoa e coloca-se um bloqueio. Como é que é essa relação? Renato-cliente, ou escritório Bagatini e cliente? Não, Marcos, a gente tenta ser o máximo colega, amigo de todos os clientes. Hoje o contador, ele não seria só um profissional na área contábil. Às vezes ele chega a ser até ser um padre. O cliente vai lá confessar para eles os problemas particulares, o problema da empresa. Então a gente tem que usar uma ética de manter o sigilo, né? E ter uma certa intimidade, mas que não afete a vida do cliente. Então nós levamos bastante amizade, mas não misturamos na área profissional. Até agora não tivemos assim nenhum atrito com clientes, né? E sempre gosto de manter uma conversa não só profissional, mas também uma conversa até que possa ajudar na parte pessoal. Mas acredito que nem vai ter o atrito com o cliente, né? Tratando profissionalmente e entendendo o problema do cliente e ajudando ele na solução, não vai ter atrito, não tem por que ter atrito. É por isso que não só a atividade é um sucesso, como o seu negócio é um sucesso. Pegando o gancho do teu negócio ainda, eu gostaria de falar um pouquinho, Renato, da tua visão no que diz respeito à nossa cidade. Não vou falar ainda sobre a atuação do Renato na comunidade, sim a visão que você tem de dois vizinhos. Você está aqui desde a época de 70, que você me falou, você veio para cá com 9 anos, se eu não me engano, fiz umas continhas assim, né, de 63, deve ter nascido.
Você participou de um processo de crescimento, de um processo de aparecimento de crescimento dos vizinhos muito forte. Como é que você vê esse histórico dos últimos 30 anos dos dois vizinhos? Como é que você enxerga para trás e para frente? Márcio, a nossa cidade teve uma boa evolução. Me lembro que na época de jovem, praticamente nós conhecia 80% da população. Hoje já está restrito, né? A gente tem só o vínculo que a gente está. Nós podemos conectar que nem a era de antes de Cristo e depois de Cristo. Podemos colocar a era antes da Sadia e depois de Sadia, de tão importante que ela teve na nossa cidade. Com ela veio o quê? Veio pessoas de Concórdia, pessoas de outras cidades onde a Sadia existe, né? Para trazer conhecimento, trabalhar aqui na nossa Sadia, e com isso veio novas culturas, novas ideias, pessoal profissional. E hoje também, com as nossas escolas, o TFPE, o Unicef, Visivale, está trazendo pessoas com cabeças diferentes. Nós temos ainda muito para melhorar na área cultural, mas já vimos um progresso grande, até na parte política também. Estamos tendo uma evolução para tentar tirar aquele pioneirismo, né? Que só 2, 3 famílias poderiam ser prefeitos da cidade. Vai surgindo novas lideranças, as pessoas vão mesclando. Então eu vejo Dois Vizinhos uma cidade do sudoeste, principalmente a principal, não só em tamanho, mas em qualidade de vida. Nós podemos competir com Pato Branco, Beltrão, até a parte de investimento. Eu creio que Dois Vizinhos é onde estão mais investindo, imóveis, indústrias. Então eu vejo grandes perspectivas. É bom ver alguém que está aqui há bastante tempo, né, que passou por várias fases da cidade, falar que vê com bons olhos o crescimento e a evolução de Dois Vizinhos. Vou me atrever, como eu sou do vizinhense por opção, eu escolhi vir para cá, vou me atrever a dizer que a cidade tem, o coração dela é muito forte, né? Ela pulsa muito forte, e isso eu acho que agrega pessoas que querem o crescimento e faz com que ela cresça. Na evolução no que diz respeito à parte política, é um processo natural. Eu digo às vezes para as pessoas que me perguntam sobre esse assunto, eu vejo assim: o Brasil, ele é um bebê, pouco mais de 500 anos, né? Então ele é novo se você olhar perto das outras culturas, perto dos outros países. Então ele por si só tem uma evolução ainda muito grande a corresponder aí. Nossa cidade também é uma cidade jovem, muito jovem, então ela vai passar por um processo de crescimento e principalmente de amadurecimento. Se a gente for olhar para os nossos filhos, você tem os filhos na mesma idade que eu tenho também, eu tenho um no meio ali só para encaixar, a gente vê que cada um tem a sua fase, cada um passa por aquele processo de educação. A cidade também passa por isso, o processo político também passa por isso. Também vejo com muitos bons olhos e acho que surgem lideranças e, mais que isso, surgem ideias novas, né? E eu acho que o principal dessa cidade é a capacidade que ela tem de absorver as ideias. Surgem as novas ideias, surgem as novas instituições, se absorve e coloca para crescimento. Eu acho isso de suma importância. Bom, vou te fazer uma pergunta agora, mas eu quero que você reserve essa perguntinha para a gente falar depois no bloco a seguir. Você, Renato, tem uma atuação bastante forte no que diz respeito ao Clube Country, ok? Estávamos falando antes aqui do programa a possibilidade de ficar alguma herança aí para o próximo presidente, que não deve ser muito fácil deixar uma herança dessa, então algo tem que ser concretizado agora. Eu quero saber os planos que você tem, o que já conseguiu implantar e um pouquinho da história do nosso Clube Country, mas isso logo no próximo bloco, que agora a gente vai fazer mais um intervalinho. Antes, só um recadinho para esses nossos amigos que estão nos assistindo. Estamos hoje conversando com a nossa produção, estamos hoje com um número de acessos na nossa Web TV que coloca a DVZ TV muito próxima a uma mídia consagrada e uma mídia que já tem mais de 50 anos, que é o rádio. Veja, estamos conseguindo uma penetração na população que coloca a nossa posição numa posição não confortável, mas numa posição desafiadora de estar com você do oviziense na mesma intensidade que tem o rádio. Pense nisso.